Em uma noite nublada, um homem chamado Nor desengasga o abastecimento de água da vizinhança na base da pá. Na manhã seguinte, após o árduo trabalho, a tia Estela dá o merecido pagamento pro rapaz. Outro dia, numa intensa obra, Nor é o mais determinado de todos os trabalhadores, carregando dezenas de sacos de areia de uma vez. No fim do expediente, quando recebe sua diária, um homem escuta do fundo do seu ouvido uma garota pedindo socorro. Sem pensar duas vezes, ele corre até a caverna de onde o som vinha, e dá de cara com uma criatura medonha que está sendo enfrentada por alguns soldados. Há 15 anos atrás, a noroeste do Reino das Argilas, o pequeno Nor empilhava lenha para alimentar a fogueira que aquecia a humilde fazenda onde ele morava. Independentemente de ser novo, o garoto foi forçado pelas circunstâncias a agir como um adulto desde novo, uma vez que sua mãe precisava dele por estar doente. Após dar para ela uma medicação à base de ervas, ele avisa que precisa levar as cabras para a colina. Sua mãe olha para ele com aquela cara de preocupação, mas ele promete que não vai passar da rocha que eles combinaram. Para deixar a mulher tranquila, ele promete trazer um coelho e algumas ervas para fazer uma sopa. Porém, ela não parece melhorar sua condição, apesar de todo o esforço do jovem. Ao ver a mãe tossir, Nor corre para buscar água, mas a mulher puxa ele de volta, limpa uma mancha no rosto dele e lamenta do fundo do coração por não poder estar ao lado do filho nas coisas da vida. O desejo dela é que pelo menos ele consiga viver a vida que quiser. Cumprindo o prometido, Nor prepara a sopa e avisa sua mãe que tá pronta. No entanto, ao chegar até ela com uma tigela, ele percebe que o pior aconteceu. Assim que amanhece, o garoto enterra sua mãe no quintal, ao lado de outra lápide que ele mesmo preparou com algumas pedras empilhadas e flores. As lágrimas escorrem do rosto dele ao perder uma pessoa tão importante, porém a força de vontade dessa criança era algo além do imaginável. Após enxugar o rosto, Nor segue com sua vida como sempre foi. O trabalho no campo, junto das suas caças habituais que provém seu alimento, mantém sua sanidade perante a condição terrível em que ele se encontrava, mas que de certa forma, ele conseguia contornar com muita dedicação e trabalho. Inclusive, ao contrário do que se pode esperar de um garoto dessa idade, ele até tirava um tempo para os estudos, a parte de todo o serviço braçal ao que ele é exigido todo santo dia. Na hora da janta, ele olha para o outro lado da mesa e não vê mais ninguém. Para não deixar isso abater, ele volta os olhos para sua tigela de comida. Certa noite, após levar um tombo para conseguir um livro em específico que ele queria, Num começa a folhear e uma memória vem à cabeça dele no mesmo instante. Há alguns anos atrás, seu pai contava uma história para ele dormir sobre um aventureiro que derrotou um dragão gigante com a ajuda dos amigos e aprendeu magias com um antigo feiticeiro. Quebrou a maldição de uma floresta e foi recompensado com um elixir que cura todo do Rei da Morte. Segundo seu pai, não importa o nível da dificuldade, um aventureiro sempre vai erguer sua espada contra o mal e a injustiça. Escutando essa história, os olhos do pequeno Nor brilhavam. Agora, com o conto do aventureiro em mãos, ele se recorda das palavras da sua mãe sobre viver a vida que ele deseja. Ao amanhecer, ele coloca novas flores nos túmulos dos seus pais e avisa que vai deixar a cidade pela primeira vez na vida para ser um aventureiro. Então, sem muito rodeio, ele se despede e parte para a jornada que iria mudar sua vida para sempre. Um pouco adiante, ele enxerga dois blocos feitos de uma matéria estranha no caminho, mas resolve passar sem pensar muito nisso. Ao atravessar os blocos, ele cruza uma linha mágica que nem ao menos foi vista pelo rapaz. Quando anoitece, ele acampa em alguma parte da mata e sente o medo dos sons noturnos que os animais fazem na floresta, mas mantém sua postura para provar a si mesmo que consegue. Após descansar e seguir seu rumo, ele vê de longe a cidade grande e fica em choque diante da magnitude. Ao ganhar acesso à parte interna das muralhas, ele passeia pelo mercado sempre de boca aberta e com um sorriso no rosto. Após seguir seu caminho até o destino, ele finalmente encontra a guilda dos aventureiros. Contudo, o recepcionista dá uma esfriada no ímpeto do garoto, dizendo que ali não é lugar de criança. Aliás, ele lembra que os pais do moleque vão ficar preocupados. Sem pestanejar, Nor diz que os dois estão mortos. Essa frase chama a atenção do atendente, que tenta ajudar, dizendo que os mais novos devem passar pela escola de treinamento real antes de vir para a guilda. Alguns meses depois, querendo ser um deles, o garoto começa a praticar ao lado de outros estudantes. Alguns deles conseguiam conjurar magias na espada de madeira, e ele se esforçava para fazer o mesmo, mas seu professor não parecia muito confiante nas habilidades do novato. Afinal, até o momento, tudo que o garoto conseguiu aprender foi a habilidade Parry, que consiste em defender um ataque de forma que proporciona um contra-ataque ao defensor. Por isso, o tutor aconselha o moleque a procurar outro caminho para seguir na vida. Dito isso, sem perder o entusiasmo, o jovem Num bate na porta do exército real e começa um intenso treinamento para se tornar um cavaleiro. Após outros meses de prática, o responsável pelos novatos dá a triste notícia que o garoto se desenvolveu bem abaixo do esperado, e continuar nessa pegada de treinamento pode colocar em risco a integridade física do aluno. Sendo chutado de novo, ele busca se tornar um caçador dessa vez, porém a professora diz que ele não tem talento com um arco. Em seguida, ele apela para os ladrões profissionais, mas o tutor local ressalta que ele não é capaz de desarmar armadilhas e nem de perceber a presença de inimigos ao redor. Quando tentou ser um mago ou feiticeiro mestre, deixou claro que o garoto só tem a capacidade de ser um isqueiro humano, ao conjurar uma fagulha inútil. Sem a mesma determinação de antes, Nor vai perdendo seu brilho ao passo que é dispensado da igreja por não ser um clérigo capaz de curar com eficácia. Após a série de fracassos, o rapaz volta à guilda e surpreende o recepcionista por não ter sido aceito em nenhuma escola existente no reino.
aventureiro. Por essa razão, veio a pior notícia que Nor poderia esperar. Infelizmente, ele não tá apto a se tornar um aventureiro. Cabisbaixo, ele vai embora da cidade grande, tendo a certeza que não é nenhum prodígio. Ao voltar para casa, ele cumprimenta o túmulo dos pais ao descobrir que não possui talento pro que ele mais queria da vida. Porém, fazendo jus à sua personalidade, ele promete para si mesmo que vai treinar ainda mais duro. E acendendo seu espírito, ele cria uma espada de madeira e se lembra das lições do professor. Se você praticar o movimento repetidas vezes, você pode se tornar um mestre nisso. Com isso em mente, ele treina a única habilidade que desenvolveu nesses meses fora de casa, a clássica parry. Repetindo o gesto sem parar, ele fica dia e noite se aprimorando sozinho até que um ano se passa, e ele já é capaz de evadir 10 espadas ao mesmo tempo. 3 anos depois, 100 espadas eram rebatidas pelo Nor simultaneamente. Faça chuva ou faça sol, lá tá o garoto praticando o mesmo movimento. Em uma noite de treino, ele sente uma estranha aura saindo da sua mão e isso faz ele se dedicar ainda mais. Com 14 anos passados, Nor era capaz de rebater 1000 espadas de madeira. Ainda assim, ele não sabia nenhuma habilidade fora essa, e a maturidade mental que vem com a idade faz esse fato pesar cada vez mais. Seja como for, em alguma manhã qualquer, ele vai até seus pais e anuncia que essa é sua última tentativa de viver o sonho. Chegando na guilda dos aventureiros, a nova recepcionista dá uma olhada no histórico do rapaz e suas habilidades aprendidas, o que fez ela recomendar de novo a escola para iniciantes. Dessa vez, Nor quer pular isso, mas a garota não pode registrar ele na guilda tendo esse currículo fuleiro. De repente, o antigo mestre da guilda reaparece, então Nor cumprimenta o homem, apesar dele não lembrar quem é esse jovem. Depois de dar uma olhada mais astuta, o mestre nota que é o Nor em carne e osso, então os dois se juntam para beber um pouco e falar da vida. Nor conta que passou esse tempo todo treinando sozinho, mas só foi capaz de desenvolver o parry. Diante disso, o mestre explica que existe um rank abaixo do E, que é o rank F, onde Nor pode tentar uma vaga, mas tem algumas condições. Aventureiros dessa classe não podem pegar missões que envolvem matanças e nem se aventurar fora da cidade para coletar itens, ou seja, só é possível pegar trabalhos simples por perto por um pagamento baixo, tarefas que os mendigos locais costumavam fazer para garantir a marmita do dia. Apesar disso, sem pensar duas vezes, Nor aceita o desafio, surpreendendo o mestre da guilda. Logo os dias do novo aventureiro rank F do reino foram de trabalho pesado por onde quer que ele passasse, e as atividades que ele tinha que fazer eram feitas com a determinação que ele sempre demonstrou nos afazeres da vida, seja carregar tralha ou resgatar um gato. Lá estava Nor cumprindo seu objetivo, enquanto continuava treinando intensamente para subir na vida. Inclusive, para sua alegria, esse tempo trabalhando proporcionou algumas novas habilidades, mesmo que não muito fortes, como o passo de pluma ou o arremesso de pedras. Rank F ou não, Nor tinha sua carteira de aventureiro na mão. Isso significava que ele estava vivendo seu sonho, mesmo que comendo pelas beiradas. Na cabeça dele, isso ia até mais do que ele poderia pedir. Então, voltando ao dia em que ele deu de cara com o touro monstruoso, uma criatura que ele jamais pensou ver fora dos livros que lia antes de dormir, o comandante dos soldados dava ordens para os seus homens se moverem para flanquear o poderoso oponente. O objetivo era proteger a garota que estava aprisionada, e o oficial conseguiu realizar esse trabalho, por mais que tenha custado sua vida. Com apenas um golpe, aquela espécie de minotauro tinha esmagado o homem ao arremessar ele na parede. Nor tenta socorrer o comandante, mas sua vida já tinha ido embora. Sem liderança diante daquele monstro, os soldados atacam sem pensar no dia de amanhã, e eles eram trucidados sem piedade, um após o outro. O resultado disso foi o campo aberto para o monstro atacar a garota. Então Nor tenta proteger ela com arremesso de pedras. A rocha tirada no olho do minotauro causou sua ira, então ele vai atrás do humano para dar o troco. Correndo do oponente da forma que pode, Nor sabe que deve usar a única habilidade que pode causar alguma diferença nessa batalha. Esperando o melhor momento, o homem aguarda o touro atacar com seus chifres, então usa o parry para rebater a ofensiva. Com sucesso, ele joga o inimigo contra o muro, mas ele retorna com toda a sua ira. Nor continua usando a mesma técnica, ao passo que sua espada vai quebrando perante tanta força. Por mais que ache uma brecha para um contra-ataque, ele não tem nenhuma habilidade de ataque, o que mantém ele na defensiva. Para piorar, o minotauro volta a atacar a garota, então Nor usa seu passo de pluma e golpeia como pode com sua espada, essa que quebra inteiramente no movimento. Mesmo que não se torne um grande aventureiro, o garoto quer pelo menos proteger essa garota indefesa na sua frente. Afinal, como seu pai disse, um aventureiro é aquele que ergue sua espada perante o mal. O golpe do Nor não surtiu nenhum grande efeito, então ele volta a ser atacado. Mesmo com sua espada quebrada, ele volta a se defender com parry. Para sua surpresa, o machado da fera é arremessado para trás em uma das defesas e corta a cabeça dela. Após ser salva, a garota pergunta o nome do aventureiro, mas como não é ninguém importante, Nor vai embora sem dar uma resposta. Em seguida, mais soldados chegam para resgatar a Lady Lineborg. Após essa vitória, caminhando no meio da cidade, Nor percebe que uma criatura que nem é um demônio pode oferecer um perigo tão imenso. Por isso, ele decide que precisa treinar ainda mais. No dia depois da sangrenta batalha, soldados recolhem os corpos daqueles que perderam suas vidas em nome da Lady Lineborg, que para
presta uma homenagem aos mortos com uma oração. Nessa hora, Inês, a guarda-costas da garota, chega com preocupação e pede perdão, mas a nobre ressalta que não tem sentido pedir uma escolta numa missão de teste para herdeira ao trono. Além do mais, ela mesma exigiu que não tivesse guarda-costas. Em seguida, Lord Darkin pede que a nobre volte ao castelo imediatamente, porque Lord Ren deseja falar com ela. No castelo, após conversar com Lineburg, o Lorde analisa que um Minotauro, um demônio das profundezas do abismo, realmente estava na cidade. Nesse caso, tanto Rei quanto Darkin concordam que tem alguém por trás disso, e Darkin descobriu que a fonte do poder que trouxe o monstro vem de um anel encontrado no cadáver de um mercador no campo de batalha. Oken, o mago, fez uma pesquisa e descobriu que a pedra mágica desse acessório é de uma pureza inigualável, do tipo que você jamais encontraria no mercado. Diante disso, Ren ressalta que Minotauros são ameaças do nível A, e que nem mesmo os ricos deveriam ter o poder de comprar algo que aprisiona uma criatura dessas. De acordo com Oken, esse anel veio do Império Mágico de Deridas, o que se podia imaginar, visto que esse reino tem o costume de provocar o reino Clay. Ao prender a princesa e invocar um monstro nível A ao mesmo tempo, Lord Ren sabe que precisa ser cauteloso quanto aos próximos movimentos do inimigo. O curioso é que Deridas nem ao menos tentou apagar os rastros do seu envolvimento, o que deixa uma pulga atrás da orelha. Mas seja como for, visivelmente eles querem que o reino da Argir inicie uma guerra, porque estão de olho nas réplicas da masmorra dos perdidos que ali reside. Já quanto ao homem que salvou Lineburg, os documentos dizem que ele derrotou o Minotauro com uma única espada em questão de segundos. Em seguida, o corpo de espionagem seguiu esse sujeito, mas perdeu ele de vista. Segundo foi reportado, o homem desapareceu perante os olhos de todos como se fosse uma ilusão. Dito isso, os lords se perguntam quem é esse indivíduo. De volta à guilda dos aventureiros, Nor surpreende o mestre da guilda por ter voltado vivo, uma vez que a notícia que um demônio surgiu na masmorra correu por toda a vila. Como a criatura apareceu perto da obra ao lado da masmorra e Nor não apareceu depois disso, o mestre ficou preocupado. Nor explica que ontem à noite foi perseguido por um pessoal estranho, por isso foi direto para casa e ficou lá. O mestre pergunta por que a cara do Nor tá tão suja, então ele justifica que passou a manhã limpando a lama do ralo antes de vir. De todo caso, o mestre comenta que foi sorte o aventureiro não ter ido dessa pra melhor, porque certamente não daria conta de enfrentar um monstro nível A se fosse ele. Nor se sente sortudo por não ter visto essa criatura, uma vez que ele só derrotou uma vaca ontem à noite e não teve grandes problemas. Segundo o mestre, o monstro da masmorra foi morto por um sujeito misterioso em poucos segundos, fazendo Nor perceber que tem muita gente casca grossa pelas redondezas. Seja como for, o mestre paga o aventureiro pelo trabalho de ontem, até que uma garota encapuzada chega por trás do jovem e assusta ele. Ao revelar seu rosto, Lady Lineburg pede perdão pela intromissão, mas precisava encontrar o aventureiro, então usou sua habilidade de detecção a longa distância. Surpreso, Nor pergunta se ela é da classe ladrão, mas na verdade ela foca na classe dos magos, além de ter conhecimento sobre todos os 6 sistemas de habilidade, mas é um conhecimento tão básico que dá até vergonha de falar sobre isso com o indivíduo como que tá na frente dela. Nor não entende porque alguém enxergaria ele dessa forma, e como tá todo mundo olhando pra princesa, ela chama o rapaz pra conversar do lado de fora da guilda. Antes disso, o mestre puxa o garoto e pergunta o que ele aprontou, mas Nor não acha que tenha feito nenhuma besteira. Continuando o que tava falando, Lineburg invoca sua barreira à prova de som para evitar bisbilhoteiros na conversa. Nos arredores da cidade, 2 soldados estavam em busca do tal homem misterioso que derrotou o Minotauro, mas não acreditam que podem fazer melhor do que o corpo de espionagem. Nor comenta que aqueles caras estavam à procura de alguém, mas Lineburg responde que ele não precisa esquentar, porque eles dois não podem ser vistos. Depois de chegar em um local mais afastado, a princesa agradece formalmente pela ajuda do aventureiro, afinal ele salvou a vida dela. Não apenas isso, mas também salvou a vida de inúmeras pessoas que seriam vítimas do monstro fora da masmorra. Nor acha que isso é exagero, porque na cabeça dele foi só uma pequena intervenção na luta que ele fez, mas a princesa insiste que o aventureiro foi decisivo, tão decisivo que ela deseja recompensar um homem à altura por isso, ainda mais levando em conta que o próprio pai dela pediu que sua filha fosse atrás do seu salvador. Apesar de toda a insistência, Nor continua falando que não precisa de mais nada da garota, mesmo que ela ressalte que é uma pessoa de status e pode proporcionar coisas incríveis para ele, como terras por exemplo. Mais uma vez, Nor não quer saber de recompensa nenhuma, deixando a Lineburg sem palavras. Certa de que precisa dar algo em troca, a princesa chora e afirma que não vai sair do pé do cara até dar pra ele o que ele merece. Essa frase lembrou a infância do Nor, quando ele batia na porta dos clérigos e afirmava que não sairia do pé deles até ser treinado. Com isso, ele aceita encontrar o pai da garota, já que ela insiste tanto, mas já avisa que não quer nada extravagante. Feliz, Lineburg usa suas habilidades para esconder os dois e iniciar a jornada. Chegando na mansão Clay, Nor não acredita que uma estrutura desse tamanho seja a casa dessa garota, porque nunca tinha visto algo desse tipo antes. A proposta, a garota pergunta o nome do aventureiro e depois se apresenta como Lady Lineburg Clays, mas como é um nome longo, ela prefere ser chamada de Line. Mais à frente, Inês recebe sua mestra, que pergunta onde seu pai tá. A cavaleira informa que ele tá numa audiência com o Lord Ren, e de cara fechada, pergunta que é um homem atrás dela. Line explica que é o aventureiro que arriscou a própria vida para salvar ela ontem à noite, enquanto Nor se pergunta
pergunta se essa mulher é algum tipo de criada, mas não imagina ela lavando roupa com esse tanto de armadura. Fora isso, a mulher tá claramente de olho nele. Durante o caminho, Inês levava a princesa até o pai, e outro cavaleiro surge na frente deles, apontando sua lança pro rosto do Nor, que começa a ter medo do povo maluco dessa casa. Inês pede pro Gilbert se acalmar, porque esse homem é um convidado da Lady Lineburg. Gilbert dá uma risada irônica ao presumir que esse é o sujeito que todo mundo tá falando sobre, por mais que não veja ele como alguém especial. Inês pede pro cara largar de ser rude e chama ele pra acompanhar a caminhada, porque quanto mais escolta, melhor. Enquanto isso, na audiência com Ren, o rei mostra sua indignação com Deridas, esse reino que não respeita nada, nem mesmo o pacto de não agressão que foi firmado. Segundo Ren, a última reunião com o soberano daquela região deixou tudo bem claro. Na ocasião, o rei de Deridas exigiu todos os direitos de exploração da masmorra em troca do empréstimo de poder militar. Como a proposta foi recusada, o monarca prometeu que o reino de Clay iria pagar. Em seguida, Lynne chega cumprimentando seu irmão e seu pai, mas assim que Ren nota que a garota estava usando a capa do eremita, repreende ela por ter saído do castelo mais uma vez. Lynne argumenta que foi em busca do homem que salvou a sua vida, então o rei presume que seja o único indivíduo desconhecido da sala do trono. Nor pede desculpas por ter vindo vestido desse jeito e por não saber se comportar adequadamente, mas o monarca realmente não se importa com a roupa do aventureiro. Pelo contrário, ele mostra toda sua gratidão e afirma ser mais fácil conversar com aqueles que desconhecem as regras de etiqueta da aristocracia. Além do mais, se não fosse pelo plebeu, a princesa não estaria ali naquele momento. Apertando a mão do rei, Nor aceita o agradecimento, pensando que poderia voltar para casa nesse momento para tomar um banho, mas o rei deixa claro que deixar o jovem partir sem uma recompensa adequada seria impossível. Seja dinheiro ou território, é só o aventureiro pedir. Entretanto, Nor responde que não deseja nada disso e, surpreso pela reação do plebeu, o rei menciona que tem acesso aos tesouros da masmorra mais antiga do mundo, onde todo tipo de raridade pode ser encontrado e armazenado na sala do tesouro. Segundo o soberano, Nor pode levar para casa metade dos itens estocados. Ren comenta que isso é loucura, mas Nor repete que não tem interesse no que foi oferecido, porque só um obrigado já tá de bom tamanho. Sendo assim, o monarca tenta uma última vez ao puxar de trás do trono uma espada do tamanho dele, fazendo seu filho reclamar novamente. No entanto, o rei entende que essa arma virou um mero objeto decorativo, por isso o plebeu faria melhor uso dela. Fora isso, ninguém notaria se ele trocasse pela réplica que mandou fazer. Ao segurar a espada, Nor sente o peso daquilo e imagina que seja algo com um valor inimaginável, por isso acredita que não pode levar para casa. Mas o rei diminui a situação, dizendo que foi só um item que encontrou em uma jornada. Dito isso, o aventureiro aceita o presente, fortifica seu físico e maneja a espada com uma ferocidade impressionante. Mais impressionante ainda é o fato dele conseguir segurar ela com apenas uma mão, um detalhe que o monarca faz questão de mencionar com alegria e admiração. Por falar nisso, quanto à sua filha, o rei em pessoa pede para Nor ensinar Lynne a ser mais forte, porque o mundo exterior tá cada vez mais perigoso e ele precisa de alguém confiável o suficiente para tornar ela uma verdadeira guerreira. Nor argumenta que não tem o que ensinar pra garota, além de que ela deveria escolher por si própria seu tutor. O rei abre outra gargalhada e concorda com a visão do plebeu, então libera ele da reunião. No caminho para fora da mansão, Nor não deixa de pensar que tá levando para casa um objeto de valor inestimável, por mais que o rei tenha insistido que é só um picolé de carvão. De toda forma, o garoto percebe que essa arma tem a exata largura do ralo da tia Estela, por isso seria a pá perfeita para uma limpeza sensacional. Nesse instante, Inês aborda o aventureiro e pede um tempo para ele. Primeiro de tudo, ela pede perdão pela postura desconfiada que ela apresentou diante daquele que salvou sua mestra. Constrangido com tanta formalidade, Nor pede para a mulher se levantar, então ela ressalta que seu dever é proteger a família Clay a todo custo. Por isso ela quer que o convidado entenda a forma mais criteriosa com que as pessoas de fora são recebidas na mansão. Dito isso, ela informa seu nome inteiro, Inês Harness, vice-capitão do coro de cavaleiros da família Clay. Há tempos atrás, ela era conhecida como Escudo Divino, dada sua eficiência como guarda-costas da princesa do reino, Lady Lineburg. Para ela, salvar Lynne é o mesmo que salvar sua própria vida. Impressionado com os títulos da mulher, Nor acha que não fez nada demais, porém a cavaleira garante que fará tudo ao seu alcance para ajudar o aventureiro da forma que puder. Vendo que o povo dessa casa não aceita o não como resposta, Nor não vê outra saída a não ser aceitar esse auxílio. Por outro lado, Inês ressalta que a forma como o convidado se dirigiu ao rei é inaceitável. Por isso, caso ele retorne à sala do trono, é preciso entender que as normas de conduta devem ser respeitadas. Diante do garoto suando frio, ela pergunta o nome dele por último e fica em choque ao descobrir que ele se chama Nor. Sem revelar o motivo, a vice-capitã se despede, até que Gilbert aparece em seguida, apontando sua lança para a cara do convidado outra vez. O lanceiro chama Nor para testar suas habilidades, então o coitado visitante percebe que nunca mais vai poder voltar para casa. Chegando numa sala de treinamento, Gilbert conta que trouxe o aventureiro para uma batalha simulada, preocupando Nor, já que ele não tem um parceiro de treinamento há muito tempo e não sabe como agir. Chamando Nor de senhor herói, o lanceiro pede pro rapaz escolher a arma que quiser. Então, com uma espada de madeira, o visitante se dispõe a começar a disputa. Sem cerimônias, Gilbert lança seu primeiro ataque com o
cajado sem ponta afiada, que é desviado pelo oponente sem maiores dificuldades. A forma como Gilbert controlava a passada, além dos movimentos polidos, impressionava Nor. Apesar disso, sendo honesto consigo, ele não entendia como esse guerreiro podia ser tão lento. Humilde, Nor considera que o Cavaleiro Real esteja pegando leve para não constranger o convidado, então pede o tempo para avisar que o oponente não precisa se segurar tanto assim. Dito isso, o lanceiro promete subir o nível do duelo. Ao apertar sua lança com mais força, ele parte para cima de Nor e cumpre o prometido, aplicando inúmeros golpes com uma velocidade e precisão elevadas, ainda assim sem acertar o adversário. Dessa vez, gotas de suor podem ser vistas no rosto do Nor, porém ele nota que Gilbert abre a guarda ao atacar, como se estivesse provocando um contra-ataque. O membro da guarda real começa a se irritar pelo fato de continuar errando o alvo, mas Nor continua achando que esse é algum tipo de armadilha para ser pego desprevenido. Conforme o tempo passava e a situação se mantinha, Gilbert perdia cada vez mais a paciência e subia de velocidade, e Nor continuava pedindo pro nível subir. Ao ver a reação constrangida do oponente, Nor percebeu que talvez esse realmente seja o máximo que o cara pode fazer. Por isso, ele considera que todo esse treino solitário que fez pode ter surtido um efeito maior do que ele jamais imaginou. Irritado, Gilbert usa sua primeira habilidade, Túmulo do Dragão, para não ter o risco de sair dali sem ter tocado no rival. Mas quando a fumaça vai embora, Nor tinha invadido do ataque sem risco. Sem jeito perante isso, o visitante se rende e vai embora, refletindo sobre o que acabou de acontecer. Enquanto isso, na sala de treino, os presentes se questionavam como aquele sujeito foi capaz de se livrar do túmulo do dragão. Os soldados criavam justificativas, colocando a culpa na lança sem ponta que o capitão Gilbert usou, o que prejudicou a eficiência da habilidade, mas o próprio oficial sabia muito bem o que aconteceu. Desde a primeira vez em que segurou uma lança, Gilbert descobriu que tinha um talento com ela. Em pouco tempo praticando, o jovem era conhecido por toda a capital real como alguém imbatível, e conforme treinava e polia suas técnicas, mais forte Gilbert ficava, até que certo dia, um ancião da vila, que acompanhava os duelos clandestinos, pergunta o que o lanceiro achou da luta de hoje, e ele confessa que foi tediosa, afinal, nenhum oponente era capaz de bater de frente com ele já há algum tempo, e por mais que procurasse, o garoto não achava um oponente à altura. De acordo com rumores, o senhor informa que os países vizinhos estão mudando para a capital para buscar riquezas e glória, e que talvez seja a hora de Gilbert dar um passo à frente na sua carreira, voltando para lá para se reunir aos homens que têm esse sonho. Sem hesitar, Gilbert retorna à capital real e pratica sua técnica caçando demônios. Ao escutar que guerreiros formidáveis tinham entrado pro exército, Gilbert desafiou todos e trucidou um por um, porém nada disso era o bastante. No final das contas, ele ainda não tinha encontrado um desafiante à altura. Mesmo diante das criaturas mais terríveis da região, cada fibra do corpo do lanceiro era movida apenas pelo tédio interminável de não ver à sua frente qualquer ser que pudesse tirar seu título de imbatível. Com o tempo, esse sentimento se transformou em raiva e desprezo pelos fracos que cruzavam seu caminho. Com o passar do tempo, um dia seu instrutor abordou o aluno e comentou que as pessoas colocaram o apelido nele de Lança Soberana. Segundo Gilbert, é só um apelido idiota, sem faltar com respeito pelo professor, que é chamado de Espada Soberana. Vendo a aflição do pupilo, o espadachim sugere que ele enfrente Ines Harness, mas Gilbert acha que ela não daria trabalho. Na verdade, ele adoraria duelar contra alguém como o próprio instrutor, que também deve estar cansado de treinar esses soldados que têm a mesma força que ele tinha quando era um moleque desajeitado. De toda forma, o professor ressalta que sua principal missão é proteger o reino e preparar os homens para isso, porque uma guerra não pode ser vencida sozinha, por mais forte que alguém seja. Além do mais, certamente um dia aparecerá alguém que vai superar ele. Gilbert imagina que é possível, e espera que essa pessoa esteja mais disposta a um duelo contra os colegas de rank inferior para livrar ele do tédio. Voltando ao hoje, Gilbert viu em Nor a chance de ver com seus próprios olhos o que um homem que derrotou um minotauro pode fazer, e como ele se comporta, mas no fim do dia, ele notou que o sujeito agia de forma estranha, insistindo que não queria títulos de glórias ou terras para si, apesar de fazer o que fez pelo rei, fora a maneira descortês com a qual ele tratou o soberano. Sendo sincero, Gilbert não viu naquele homem alguém capaz de matar um demônio daquele nível, mas nada pode apagar de sua mente o que ele viveu no duelo contra ele. A realidade vai continuar batendo na porta da sua mente, haja o que houver, e essa verdade grita a cada instante que Gilbert jamais tocou em seu oponente durante a luta. Perto do final, quando o lanceiro viu no túmulo do dragão sua chance de não sair de lá humilhado, o adversário se livrou do ataque com a mesma facilidade. Sendo assim, pela primeira vez em sua vida, Gilbert se sentiu derrotado. Para piorar a humilhação, Nor desistiu da luta para não pegar mal pro capitão em frente aos subordinados, e Gilbert sabe que esse sentimento vai ferir ele até que isso seja resolvido. Por falar nisso, ao erguer sua espada e se retirar, Nor confirmou que os dois se veriam novamente. Assim que o visitante se foi, o oficial reparou nas rachaduras do ringue que foram deixadas pelo homem. Voltando para casa, Nor analisava que se não tivesse usado seu aprimoramento físico, seguido do pés de pluma, não teria escapado daquele ataque surreal. Na verdade, ele acredita que estaria morto se o oponente não tivesse segurado a força daquele golpe. Na cabeça de Nor, Gilbert estava ensinando a ele que o orgulho leva à morte, seja lá qual for o nome daquele cavaleiro, porque até o momento, Nor ainda não lembrava sequer como ele se chama. Talvez fosse Pio Belt ou algo do tipo. Seja lá qual for o nome dele,
o lanceiro mostrou pro rapaz que ele precisa treinar mais e ficar ainda mais forte. Como prometido, no dia seguinte, o aventureiro usava seu presente real para limpar a fossa. Afinal, aquilo encaixava como uma luva. De fato, ele deixa a fossa um brinco, o que para ele é um mérito tão grande quanto o sucesso após uma longa e árdua aventura. Essa eficiência deixa o rapaz famoso na vizinhança, por isso os moradores aumentam a procura por ele para realizar esse serviço. No entanto, por mais que tenha ficado feliz que seu trabalho de limpador de fossa esteja indo bem, parece que ele precisa ficar afastado do seu outro trabalho, por enquanto. Afinal, eles estavam transportando solo de frente para a masmorra que deu origem àquele minotauro, por isso é bom tomar tenência. Por mais que ele seja rank F e só possa pegar poucos trabalhos. Agora que terá mais tempo, o aventureiro acredita que essa espada será sua parceira na hora de ser útil pro povo de alguma forma. Por exemplo, ele poderia usar a arma para remar ou para colocar a pizza no forno. Quem sabe até para assar aquele churrasco pra galera. Nor seria uma celebridade. O problema é que sua técnica de fogo tá ficando para trás, levando em conta que seu dedo ainda parece um isqueiro humano. Ainda que tenha praticado em várias escolas, tudo que o sujeito conseguia era conjurar magias de baixo nível. No meio desses pensamentos, Linen chega de surpresa e aborda o aventureiro, se lembrando de quando Inês deu um esporro nele por ter tratado o rei como se fosse um parceiro de rolê. Ele se dirige à princesa da forma mais formal possível, por mais que pareça um Neandertal de terno. Linen corta o cara na hora e pede para ser chamada pelo apelido, e depois informa que Inês disse onde ele estava, por isso foi atrás. Com isso, o garoto percebe que aquela cavaleira tem talento para descobrir onde os outros estão, sendo que ele nunca disse para ela onde ia. Então, Linen pede para ser escudeira do aventureiro, mas ele não faz ideia do que isso quer dizer. Ela explica que é alguém que toma conta das tarefas diárias de outra pessoa, enquanto aprende as técnicas e conhecimento que vem desse mestre, como uma espécie de aprendiz ou assistente. Sem pensar duas vezes, Nor recusa a proposta por achar que não tem nada para ensinar a garota, além de achar que não precisa da ajuda da garota para nada, uma vez que ele sabe fazer tudo sozinho. Linen argumenta que a família dela vai pagar um salário generoso de instrutor pro homem, mas ele não quer saber disso. Sem dar o braço a torcer, a princesa diz que pode fazer qualquer coisa pelo rapaz, porém ele fala sério quando diz que não vê serventia na garota. Dito isso, ela quase chora, enquanto promete que tá disposta a fazer de tudo para provar que pode ser útil. Na tentativa de mostrar seu ponto, ela saca sua varinha e conjura uma magia de lanças de gelo. Assim que as lanças caem, ela invoca chamas que derretem o gelo, deixando um simples limpador de fossa assustado. Segundo ela, essa é sua habilidade mais promissora, a chama do inferno. Ao seu lado, Linen também considera bastante poderosa a lâmina de névoa, que corta uma árvore imensa no meio sem nem o rapaz se dar conta. Segundo ela, seu instrutor da classe ladrão, Karil, é considerado o soberano das sombras, e foi quem passou esse conhecimento para ela. Mas não acaba por aí. Além de tudo que já mostrou, Linen desembainha uma espada luminosa e aplica o corte divino, que dessa vez arregaça outra árvore verticalmente, algo ainda mais impressionante. Orgulhosa, a princesa ensina que essa é a técnica mais brutal de um espadachim. Diante disso tudo, Nor continua dizendo um não pra garotinha. Curiosamente, ele se sente um lixo perto de tantas coisas que a criança mostrou e não entende como ela pode ver nele alguma espécie de tutor. E pra mostrar que ele não é capaz de muita coisa, ele acende seu isqueiro de dedo e diz que é a única magia que sabe conjurar. Voltando pra casa frustrada, Linen reflete sobre como essa espécie de guerreiro sem talento era só o tipo de lenda que os professores contavam para animar os alunos. Porém, ao conhecer Nor, ela descobre que isso acontece na vida real. Se lembrando de quando Oken ensinou para ela essa técnica da pequena chama, o mago aumentava o fogo e explicava que até as magias mais fracas podem se tornar mais fortes se você treinar elas. Curiosamente, Linen passou a praticar incessantemente essa técnica, mas nunca conseguiu aumentar a chama. Por mais idiota que pareça, essa magia demanda muito esforço para desenvolver, e por isso que ela se impressionou quando Nor reproduziu esse feitiço, porque o fogo era maior do que o do Oken, o maior dos magos. Naquele momento, Nor explicou que esse nível é o mesmo para as outras 5 classes de habilidades, o que para ele quer dizer que é péssimo, mas Linen sabe que é extraordinário. Assim como é extraordinário o fato de Nor ter lutado contra um minotauro com uma simples espada e nunca contar vantagem da sua força para as outras pessoas. Pelo contrário, ele ajuda a comunidade humildemente. Por essa razão, Linen vê em Nor um homem forte, tanto físico quanto mentalmente, forte bastante para viver sozinho sob seus próprios termos. Um dia, a princesa governará o reino ao lado do seu irmão e carregará o lema da família real Clay, que é aqueles com sangue real devem ser fortes. E é exatamente isso que a garota almeja alcançar sendo ensinada por Nor. Pensando nisso, ela volta até o aventureiro e afirma que vai seguir ele para onde ele for, até que ele veja que ela trocou sua imaturidade por utilidade. No dia seguinte, refletindo em seu escritório, Lord Rain não conseguia evitar de sentir uma pontada de inveja do Nor. Afinal, seu pai deu a lâmina negra para aquele desconhecido que tinha acabado de colocar os pés no castelo pela primeira vez. Aquela era uma espada rara, encontrada pelo rei no canto mais profundo da masmorra da perdição ao lado dos 6 soberanos, feito por um material desconhecido mais resistente que Mithril, orixá com metal de mana. Não importa a técnica usada, ninguém jamais conseguiu deixar um arranhão naquela relíquia, tanto que ficou conhecida como a lâmina inquebrável. A grande questão que ficava
importava a partir disso era como o material tão duro ficou tão distorcido. Ainda assim, apesar da aparência, esse artefato vale mais que ouro, por isso não deveria ser descartado tão facilmente nas mãos de um fazendeiro. Ainda assim, pensando melhor, Lane lembra que seu pai previu que tempos difíceis estão por vir, e de alguma forma ele viu naquele homem algum tipo de esperança para enfrentar o futuro conflito. Não que seja algo tirado da imaginação dele, afinal, o sujeito matou um minotauro e salvou a vida da princesa Lynne. Tendo isso em mente, é possível que Nor seja uma espécie de arma secreta para os dias sombrios que tomarão o reino Clay. Por falar em Nor, ele tá no mercado com a Lynne e pergunta se é tranquilo para ela ser vista na rua, o que ela confirma que sim, porque antes de tudo, ela é uma aventureira. Mais tranquilo, Nor comenta que pretende passar na guilda depois do almoço, e Lynne acha isso uma ótima ideia do instrutor. Ao ser chamado de instrutor, o jovem já fica encucado, porque nem em seus sonhos mais loucos ele imaginou que um dia seria considerado professor de alguém. Entretanto, quanto mais ele tenta convencer a garota disso, mais ela fica obcecada, tanto que tá seguindo ele como se fosse um chaveirinho. Por essa razão, a ideia de Nor é ir na guilda pegar um trabalho manual bem precarizado, digno do rank F, e mostrar pra Nobre que ele é só um homem simples. Depois de comer e chegar na guilda, a primeira pergunta que Nor escuta é o que diabos ele tá fazendo com a Lady Lenneborg. Ofendida, a garota avisa que é uma aventureira e seu nome é Lynne. Portanto, não é preciso ficar adicionando títulos a isso. Sem graça, o mestre da guilda acena com a cabeça, mas quer saber do rapaz o que tá pegando ali. Nem o próprio Nor é capaz de explicar, então o velho pede desculpas por se meter onde não foi chamado. Mudando de assunto, Nor pede um trabalho para 2 pessoas, imaginando que iria capinar um terreno ou bater laje debaixo de sol. Entretanto, o mestre da guilda sabe que a princesa é rank B, por isso os dois podem pegar o serviço de caçar goblins nos arredores da capital. Assustado, Nor sabe bem que esses monstros são barra pesada, mas a possibilidade de enfrentar eles dá uma motivação pro aventureiro, que começa a mostrar empolgação. Ao mesmo tempo, ele fica preocupado de parecer que tá explorando o rank da garotinha, até porque tudo que ele queria até agora há pouco era mandar ela de volta pra casa o mais rápido possível. Vendo que o Sensei tá preso dentro da mente, Lynne pergunta se tá tudo bem, então ele cria coragem pra questionar se ela desceria uns degraus do rank dela pra participar dessa missão. Pra sua surpresa, ela tá mais empolgada que ele pra esse trabalho, ainda mais se for agradar o professor. Apesar do alívio, Nor também se sente mal por depender de uma garota dessa idade pra conseguir esse tipo de missão. De todo jeito, não quer dizer que ele vai abrir mão do seu sonho por conta disso. Então ele pega sua espada e parte pra aventura, mesmo que o mestre não tenha dito nem a localização dos goblins. Segundos depois, ele percebe a mancada que deu. Ao carimbar o contrato, o mestre pede pra dupla não pegar pesado demais, porque até mesmo monstros de nível baixo podem representar grandes perigos. Apontando pra Floresta das Bestas, o velho indica o local da missão e avisa que a orelha direita do goblin será a prova de que ela foi realizada. Rumores indicam que esses monstros têm reduzido de quantidade ultimamente, por isso, caso não ache nenhum, os aventureiros devem trazer ervas medicinais ou algo do tipo para compensar. Logo eles chegam no portão da capital e o guarda manda abrirem passagem. Lynne mostra um sorriso ao sentir sua liberdade em suas mãos, e Nor expressa seu entusiasmo pelo primeiro trabalho fora dos portões da cidade. No caminho, a primeira coisa que o rapaz nota é que essas árvores são bem mais densas do que as do sul, algo que ele nunca tinha visto. Vindo da nobreza, Lynne teve a oportunidade de correr o mundo, por isso sabe que a ecologia de cada região varia. Vendo que a garota é entendida desses assuntos, Nor gostaria de saber que tipo de monstros são os goblins, então ela conta que eles caçam animais pequenos e comem frutas, mas também são conhecidos pela agressividade contra humanos por um instinto de sobrevivência. Caso os goblins sejam deixados de lado, eles começarão a se reproduzir ao ponto de gerar escassez de alimentos na floresta, além do alto número deles indicar perigo para as vilas vizinhas à Floresta das Bestas. É por isso que de vez em quando, aventureiros são enviados para controlar esse crescimento populacional. Além disso, é dito que a abundância do sistema ecológico de uma floresta depende da existência dos goblins, por isso eles não podem ser extintos. Por exemplo, essa floresta possui uma variedade de plantas raras que não são encontradas em outros lugares, e por essa causa, aventureiros iniciantes são mandados para cá para fazer sua primeira renda. Impressionado, Nor percebe que essa jovem não é habilidosa só com a espada, mas também com a cabeça, e isso intimida ainda mais aquele que deveria ser o tutor da relação. Conforme eles se aprofundam na floresta, sinais dos goblins ainda não tinham sido encontrados a essa altura, o que não é normal. Aparentemente, os rumores sobre a redução populacional dos goblins são verdadeiros. Pelo menos, Lynne sente a presença de um monstro, ainda que seja um pouco distante, e isso é o suficiente para eles começarem a busca de vez. Indo mais fundo na mata, Nor percebe que o aspecto da floresta se tornava cada vez mais sombrio, e Lynne ressalta que essa parte tem muitas árvores velhas que dão esse tom, além do sol não pegar direito nessas bandas. Apesar disso, esse é o local favorito dos goblins, então a esperança de encontrar algum aumenta. No entanto, ao chegar onde imaginava estar o monstro, Lynne não vê mais nada, mas após olharem em volta, eles acabam vendo um goblin sendo comido pela metade por um monstro invisível. Na mesma hora, Lynne usa seu feitiço de revelação, que mostra um goblin imperador, uma subespécie do goblin rei. Esbanjando força bruta, o monstro agarra 2 troncos de árvore e urra num volume tão imenso que arrasta a poeira junto. Olhando pro lado, Nor repara que a princesa
certeza tá morrendo de medo. Apesar de ser privilegiada nas habilidades, ela não tem experiência nenhuma de combate. Para acalmar sua pupila, ele chama a atenção dela e afirma que os dois estão juntos para enfrentar esse adversário. Nor tem plena noção que esse monstro vale por 10, mas ele não quer pensar nisso, muito menos apavorar a jovem. Sendo assim, os dois se preparam pro que der e vier. Analisando o oponente, a princesa estudou que o Goblin Imperador foi criado pelos humanos via manipulação genética, e o método que gera essa mutação chegou a ser banido por conta do perigo que trazia. Por exemplo, esse Goblin é capaz de se alimentar da própria espécie e se fortalecer a partir disso. No meio dessa análise, o monstro ataca Nor com um tronco, que é defendido com a habilidade Parry, a especialidade do aventureiro. Se o ataque não é seu forte, certamente sua defesa não é um obstáculo simples de ultrapassar. Ao rebater um dos golpes, Nor consegue desestabilizar o Goblin. Então Linné aproveita para lançar o corta-vento, porém o inimigo se esquiva. Em seguida, ela conjura a dança de gelo para atingir uma área maior e dificultar o escape, mas a criatura usa um tronco para se proteger. Após se recuperar, o Goblin volta à ofensiva e arremessa esse tronco contra a princesa, que é protegida pelo tutor. O Goblin não desiste da mesma estratégia, ao mesmo tempo em que Nor respondia confortavelmente com a parry, se mantendo ileso. Quando o monstro oferece alguns segundos de trégua, Linné nota a pedra de mana na testa dele e supõe que aquela seja a fonte do seu poder. Porém, o inimigo volta a colocar à prova a defesa do Nor, dessa vez jogando vários troncos de uma vez só, uma quantidade que o homem sabe que não pode rebater. Portanto, Lady Linneborg intervém com sua rajada de vento, que não só repele os troncos, como atinge uma parte considerável da floresta. Apesar de ter sido cortado várias vezes nesse processo, o Goblin Imperador se regenera rapidamente, o que deixa Linné sem ideias. Nessa hora, Nor chama a responsabilidade e pede pra garota mirar a rajada de vento nas costas dele. Suando frio, ela pergunta se é isso mesmo que ela ouviu, porque essa coisa é capaz de devastar um muro de fortaleza. Porém, o homem estava convicto da sua estratégia, porque vai usar sua espada para proteger o impacto. Na cabeça dele, essa é a única forma de se aproximar do oponente. Dito isso, Lindenborg conjura magia nas costas do mestre, que usa o aprimoramento físico para não perder as pernas no processo. Com os pés de pluma, ele desvia dos troncos arremessados, e com a cura leve, ele regenera parte do seu corpo que está sofrendo com o feitiço da Linné. Ao se aproximar da besta, o aventureiro salta e golpeia a pedra mágica com a lâmina negra, arrancando a relíquia. Depois disso, o Goblin Imperador não conseguia mais se controlar diante da dor agonizante, por isso arremessava o que via na sua frente sem direção. Seguro da vitória, Nor pede para Linné finalizar o serviço, mas sem causar tanto sofrimento no oponente, se for possível. Entendendo o recado, Linné conjura a chama do inferno e carboniza o monstro. Apesar da vitória, Nor se sente culpado por ter matado o Goblin, inclusive ele pretende se afastar do próximo trabalho que envolva caçar essa espécie. Além disso, para não se sentir confiante demais e se colocar em perigo estando despreparado, o guerreiro planeja se recolher novamente e treinar até que se sinta pronto para desafios maiores. Sem demorar, os espiões do Reino Clay avisam Lord Ren que o aventureiro novato derrotou um Goblin Imperador, e o jovem nobre mal pode imaginar o quão poderosa essa criatura deve ser com essa pedra de mana. Segundo rumores, era um Goblin 10 vezes maior que o Goblin Rei, uma vez que não é normal encontrar seres desse tipo nos entornos da capital, nem imagina que o Império Mágico esteja envolvido nisso. Já quanto à pedra de mana, um dos agentes do príncipe apurou que possivelmente se trata do coração de demônio da teocracia sagrada de Mithra. Considerando que até Linné saiu praticamente ilesa dessa batalha, seu irmão fica impressionado com a qualidade que ele e Nor apresentaram no conflito, mesmo após eles serem emboscados por uma fera enorme com o poder de invisibilidade. Por falar nela, Lady Linneborg acredita que o Goblin tenha ficado naquela redondeza por alguns dias, segundo os espiões. Imaginando que pode haver outros monstros parecidos ao redor, Lord Ren ordena que as investigações se intensifiquem diante das novas evidências. No retorno à guilda dos aventureiros, o mestre fica orgulhoso do garoto que ele viu crescer e ser capaz de derrotar um Goblin. Humilde como sempre, Nor dá os créditos a Linné, que tenta recusar esse título a todo custo. Na verdade, não teve um protagonista no embate, e os dois sabem bem disso ao se entreolharem com um leve sorriso. Pode ser pouca coisa para os outros aventureiros, mas hoje Nor quer celebrar seu primeiro sucesso em uma caçada. Nesse meio tempo, o mestre comenta que até Goblins podem dar trabalho, como ele tinha dito, o que Nor concorda, ainda mais com aquelas pedras de mana na testa. Ao escutar isso, o velho pergunta se eles têm certeza que aquilo era um Goblin, e pede a orelha direita como prova. A partir daí, vocês já sabem que os aventureiros se entreolharam de novo, mas dessa vez aquela cara de quem chega no festival e lembra que esqueceu o ingresso em casa. Afinal de contas, no calor do momento, eles tacaram fogo no bicho até ele virar churrasco. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!